Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e convido você a preparar uma xícara bem quente, porque o aroma dessa conversa vai mexer com suas memórias e seu paladar, e olhar sobre uma das bebidas mais apaixonantes do planeta. Sabe qual é? Com certeza você já respondeu, é o café. Muito além da rotina matinal, o café é um convite ao encontro, à pausa, à contemplação. É herança, é vanguarda, é ritual, seja coado, expresso, turco, fermentado ou artesanal. O café nos conecta com histórias que aquecem, com sabores que despertam e com uma economia que transforma. Comemoramos no dia 14, agora, é o Dia Mundial do Café. E vamos mergulhar nesse universo com dois convidados que respiram café por diferentes ângulos e com a mesma intensidade. Fiquem conosco, daqui a pouco a gente volta e prepare o seu café, que o tema hoje vai esquentar. Até já! Estamos de volta hoje com esse tema. Não sei se você já preparou, se chegou um pouquinho antes, você já colocou lá a água, ou já colocou algum ambiente seu ligado a café, para que a gente possa, durante esses 60 minutos que teremos, aqui você possa conhecer bastante. E com certeza, se você pode dizer o seguinte, mas eu não tomo café, ou eu não gosto do café, mas dê uma chance para a gente, para que você possa conhecer o mundo do café, o que o café tem de história, como chegou o café, como nasce o café no Brasil, a importância do café na economia, a importância do café no turismo, e hoje, por que o café? E vocês devem estar vendo aqui, eu não sei se o Marconi já conseguiu puxar, vocês devem estar vendo aqui na nossa mesa. Hoje nós estamos com a nossa mesa hoje aqui bem comemorativa. Vou tirar aqui a xícara. Esse coração aqui, está vendo que é um coração? Esse coração aqui é de café. E esse café, daqui a pouco, eles vão falar de onde é esse café. Aqui também, aqui atrás, nós temos aqui algumas embalagens aqui, que são embalagens extremamente sofisticadas. E dizer o seguinte, nós estamos em Nova Friburgo, aqui onde é a sede dos estúdios da TV Zoom. E esse café aqui da proximidade aqui de Nova Friburgo, onde nós vamos falar aqui, né, próximo à nossa cidade, a Bom Jardim. Mas eu queria apresentar a vocês, nós temos aqui dois grandes empreendedores. Eu queria começar por ela, né? Vamos dar a chance às meninas, às senhoras. E eu começo pela Eleonora Hertal. Eleonora é empreendedora multifacetada, fundadora da Montal Noite Lingerie e criadora do premiado Café Montal, símbolo de reinvenção rural. Eleonora é uma referência quando se fala em sustentabilidade, turismo e experiência de cafés especiais com identidade. Transformou sua propriedade em um polo de afeto e inovação. E nada melhor do que falar de café e falar do que essa propriedade, alguém que se reinventou no decorrer da sua vida, por algumas vezes, por alguns momentos, né? Ela nasce com uma formação e trabalha numa primeira formação, depois parte para uma atividade empresarial e depois muda tudo isso e sem sair daquela segunda atividade, e ela parte, na verdade, para isso. Então eu queria chamar a Eleonora. Eleonora, a gente fala aqui o seguinte, geralmente a gente diz da seguinte forma, Eleonora por Eleonora. Quem é Eleonora? Essa multifacetada, que aqui a gente fala multifaces. Boa noite, Roosevelt. Prazer estar aqui, né, ser convidado para falar de café. Eu acho que falar de café para mim é tão fácil, porque eu fui criada nesse mundo do café, né? Como a gente estava comentando, eu sou da lingerie também, né? E com dinheiro de café que eu consegui as minhas primeiras máquinas, né? E depois é com o dinheiro da Montal que eu volto para a fazenda com meu marido para refazer a fazenda com um olhar mais moderno, com mais inovação e mais tecnologia. Então a gente dá dois saltos aí, né? É uma empresa ajudando a outra, mas a paixão pelo café... O café é uma bebida global, é a segunda bebida mais consumida do mundo, sendo que a primeira é a água, mas o café é feito com água, né? Né? Você, para preparar um café, você precisa de água também, né? Então, assim, um prazer poder falar de café com vocês, da gente poder
falar um pouco, as pessoas terem noção o que é um café especial, o que é um café gourmet, né? Porque as pessoas conhecem muito pouco, por ser uma bebida muito consumida, mas tem poucas informações. E como eu estava comentando com você, nós mesmos que somos do mundo do café, as informações começaram a chegar. Também não sei se também foi meu olhar, né? Com certeza, quando o meu olhar começou a voltar para o café, que eu comecei a procurar informação, que eu vi que tinha muito pouco, né, no mercado ainda, né? Nós vamos ter oportunidade de falar bastante com relação à vida da Eleonora, né? Tem uma vida que ela nasce no campo, tem uma atividade inicial, profissional, e depois ela... Eu acho que o mais encantador, e que a gente vive, principalmente no Brasil, e vamos falar dele, onde a gente fala da exclusão das mulheres, a gente fala que as mulheres têm um salário menor, saiu uma reportagem semana passada, o quanto de menor e coisa nesse sentido, e de repente vocês recebem a visita de uma mulher empreendedora que já teve oportunidade e continua ainda, ela tem uma empresa de lingerie, uma confecção que é fantástica, de moda à noite, conheço, sei, referência nacional, com muita qualidade, e de repente ela está ali, não satisfeita só com aquilo, ela vai e ela migra o nome, né, também, e acopla o nome, mas a gente não vamos falar disso, Leonor, acho que vamos ter oportunidade de falar. Mas nós estamos alguém que tem, como nós falamos aqui, da paixão do café, né? Nós estamos agora com o jovem Vinícius Oliveira Figueira. Ele é barista, mixologista, com passagens por resorts de luxo e cruzeiros internacionais. Vinícius representa uma geração que vive o café como ciência sensorial, especialista em métodos de extração, comportamento do consumidor, e traduz complexidade em sabor e acessibilidade. Olha só, eu falei aqui muita coisa que acho que eu mesmo não entendi. Então começa lá dizendo o seguinte: quem é o Vinícius? Aqui se apresenta você, o Vinícius por Vinícius, que às vezes não é nada disso que você queria que eu falasse, gostaria que nós falássemos, mas traduz um pouco o que é mixologista, o que é essa coisa do sensorial, fala um pouquinho. Essa é a apresentação, depois vamos entrar aí no chamado nivelamento, contextualização do tema. Aqui, dá uma chance para a gente, tá? E o tema hoje você está vendo que vai ser muito, muito interessante. Bom, boa tarde, né? Obrigado pelo convite de estar aqui, desculpa a minha voz. Obrigado pelo jovem. Meu nome é Vinícius, tenho 39 anos, sou daqui de Nova Friburgo. Sou formado desde 2008 no mundo da coquetelaria, né, na mixologia. E já uns 10 anos para cá que eu venho me aprofundando no mundo do café. O que é mixologia? Tá? Mixologia é o profissional que vai trabalhar com todos os tipos de bebida possíveis. E criação, inovação, tendências. Então, assim, tudo que está envolvido com o mundo de bebidas em geral, você está trabalhando com ele, entendeu? Como eu estava falando, tem já há 10 anos que é uma paixão, né? O café, que eu conheci, sempre gostei de café. E me aprofundei mais e venho me aprofundando cada vez mais. É um mundo sensacional. E, bom, a gente vai falar bastante sobre ele aí. Acho que é isso. Com certeza. A gente tem por hábito aqui, o costume do programa, a gente no primeiro momento, Leonor e Vinícius, a gente fazer a chamada contextualização, a gente fazer um nivelamento. Nem todo mundo que está do lado de lá sabe muito de café, alguns sabem, mas às vezes até alguns que pensam que sabem muito vão a partir de agora entender que precisam saber mais, e aqui hoje é uma mesa para isso. Vamos ter aqui 60 minutos para quem... Então eu queria que vocês começassem, até historicamente, cada um poder trazer um pouco do conhecimento de vocês a respeito do café. O que é o café, o que é essa cultura, de onde vem, como é que nasce e por que se bebe café. Vamos lá, começa, Eleonora, por favor. Então, o café ele é originário da Etiópia, né? Existe uma lenda do Caldi, que dizem que ele era um pastor, que ele via com que as cabras, quando estava pastoreando as cabras, que as cabras comiam desse fruto e elas ficavam saltitantes e alegres. Aí os monges, observando isso também, como os monges, né, nos Carmelos precisam ficar acordados mais tempo para rezar à noite, aquele negócio todo, falaram, quem sabe esse fruto pode ser algo que vai nos ajudar a permanecer mais tempo acordado, com mais energia. Aí eles começam a colher esse fruto, né, e tentar processar de alguma forma, né? Macerava, não era um gosto bom, fazia chá de folha, né?
e fazia algumas coisas. Quando chegou um momento que viu que não dava certo, um deles pega o café e joga no fogo. Ah, não vai dar certo, não sei o que, jogando no fogo. Logo depois veio o aroma. Aí ele veio, poxa, então isso tem uma outra forma de processar, que é o café torrado, né? É claro que depois deve ter passado por muitas e muitas estudos para se chegar ao... Se permite, essa lenda até ia contar também. Começou no século IX. E só depois do século XIV que começou a ser feito essa parte da torra, que é mais ou menos o que é parecido com o café de hoje em dia. É isso aí. Mas ele, assim, o café, se a gente parar para pensar, em 575 depois de Cristo, ele aparece no Iêmen, no sudoeste da Ásia. Ele ganhou popularidade, né, na cultura dos árabes como uma bebida assim, estimulante social, né? Depois chegou no Império Romano e no século XVII que ele teve a entrada triunfal para a Europa, entendeu? E a primeira cafeteria foi aberta em Veneza em 1645. Imagina, quanto tempo depois isso chegou, né? E o café, ele chega no Brasil em 1727 por Francisco Palheta. Você já ouviu falar no Rio Café Palheta? Né? Sim, Café Palheta, sim. Isso, então. Esse Francisco, ele entrou pelas Guianas Francesas, ele veio com isso meio que escondido, essa semente no bolso, plantou no Pará, depois isso foi para o Rio de Janeiro. Tanto que o Rio de Janeiro, ali naquela região da aquelas montanhas ali, todas eram de café no passado, né? Era muito café no Rio, então era tudo rodeado de café. E café também, no passado, era como uma iguaria, né? Depois que, com as plantações crescendo, né? Tanto na Colômbia como na Costa Rica, o Brasil, Colômbia e Costa Rica foram os países que alavancaram com café pelo mundo, né? Aí chegou um belo momento que o mundo tinha muito café e não tinha consumo, né? Isso foi uma situação muito difícil, porque o café ele não se deteriora. Aliás, ele dizia que não se deteriorava, né? Hoje, com os estudos, a gente sabe que café, depois de 2 anos, ele começa a perder algumas qualidades. Mas, antigamente, café 10, podia guardar 10 anos, ele íntegro na casca, sem despolpar, ele podia ser guardado, quantos anos fosse, que não tinha problema. Então, ia juntando colheitas em cima de colheita e não tinha consumo para isso. Aí o que acontece? Não tendo consumo, o governo resolve fazer a queima do café. Eu queria que você segurasse essa informação, porque isso é tão, acho que, relevante, importante, porque é a grande virada, acho que na vida do país e também na sua vida, né, na vida familiar sua, que acho que a gente podia guardar isso para um outro momento. Mas eu queria ouvir o Vinícius com relação um pouco aí. Poxa, eu falei jovem, 39 anos, com certeza é jovem, mas acontece o seguinte, como é que foi essa coisa de você, desse despertar seu? Porque Leonor, a gente sabe que ela tem DNA do café, né? Ela nasceu em berço de café, tá? Mas você, como é que é essa sua coisa? E fala um pouquinho do café também. Então, vamos lá. Eu, desde jovem, né, pequeno, eu não era do café, eu era do chocolate. Então, eu aprendi a gostar de café depois de mais velho. O legal do café é que ele tem fases, né? O café, ele é dividido em 3 ou 4 etapas, né? E aí, hoje em dia a gente já está numa etapa que o café, ele está num momento hyper, né, dele, assim, que tá no auge. E você vê aquelas cafeterias mais chiques, mais modernas, com, né, um ambiente mais agradável. Porque antes o café, ele era uma cafeteria, era para você só ir tomar café. Hoje não, hoje você tem uma experiência em tomar o café, com vários tipos de preparo, método de preparo. Então, assim, hoje a gente vive um momento totalmente diferente, né, do que era há alguns anos atrás. Outra coisa que está muito em moda no café são as fermentações. Você pode pegar os cafés, os baristas principalmente, né, essas cafeterias, eles querem levar uma experiência diferente para o seu cliente ali. Porque ele não vai ficar tomando sempre o mesmo café. Então o barista e os amantes de café, eles querem provar diferentes cafés. E os fermentados, eles dão sabores diferentes. Você deixa ele fermentado, às vezes, 8 dias num recipiente fechado,
para sem entrar ar, depois você põe ele para secar, você vai mudar as nuances do café. Aí ele vai poder dar o tal da banana passa, ele pode dar um caju, ele pode dar mais um achocolatado, mas ele é fermentado. Diferente de um café que é seco, secado assim num terreiro de forma natural, entendeu? Então, todas essas mudanças de processo, ele faz a mudança no café. Um mesmo café, ele pode, do jeito que você prepara ele, ou do jeito que você trata ele pode se transformar num café totalmente diferente. Diferentes sabores. O mesmo café. Leonora, agora vamos voltar um pouquinho, porque vocês já avançaram e já estão falando para o consumidor do café. Eu queria voltar um pouquinho à história, porque você, e aí mais uma vez, acho que aqui está bem definido, né? Um momento, alguém que se dedica ao plantio, se plantia ao cultivo e tal. O seu pai, né, figura conhecida aqui e legendária aqui na região, em função das iniciativas dele, né, iniciativa rural e tal, primeiro com a parte de avicultura, né? Isso. É muito conhecido quando aqui em Bom Jardim, uma cidade próxima, falava que era a capital da avicultura e tal, né? Certo. E depois ele restabeleceu a conexão em que você falava lá atrás, que houve, que eu acho que, não sei se tantos sabem, mas acho que aqueles que sabem vão se recordar e aqueles que não sabem vão conhecer a partir de agora, que, como você falou, eu interrompi, né, de propósito, num certo momento da vida, né, da cafeicultura mundial, havia tanto café, que o Brasil chegou a ponto de pagar para que pudesse o café ser sacado, né, das propriedades, para que pudesse pensar em outras. Eu queria que a partir daí você pudesse falar e aonde você se conecta, a sua família se conecta com isso, que vocês foram parte daquele processo também. Então, houve isso, quer dizer, num certo momento, quer dizer, você teve que pagar para retirar, para que pudesse. Conta um pouquinho para a gente. Então, vou voltar um pouquinho mais, então, porque a minha família, a gente é descendente de alemães, né, que ele chega em 1826 e cresce com a cafeicultura e com fazendas na região, né? Depois disso, papai já pega lá na frente uma fazenda de café, mas não digo decadente, mas uma fazenda que já não tinha o café. Tinha café, mas não no volume que me esperava, né? E o governo vem realmente, por ter muito café no Brasil e no mundo, não ter consumo para tudo isso, o governo paga para erradicar o café. E papai foi um dos caras que foi lá e tirou o café da fazenda. Só que isso em 55, mais ou menos. Quando foi 72, meu pai compra a fazenda do patriarca e começa a plantar café. Papai era um homem muito inteligente, com certeza sabendo que era uma commodity muito importante. A região serrana muito propícia para café, porque no passado todo o crescimento da cidade foi em cima de cafés. Papai volta com essa cultura do café, né? E plantou muito café aqui na região. Ninguém sabe o quanto de café tem nos arredores dos morros aqui da região, né? De Bom Jardim, quase divisa aqui também com Friburgo, né? E isso aí foi um marco na vida dele, né? Com certeza. E ele sempre acreditou muito no café. Eu venho com esse olhar diferente de um café commodity. Papai vinha com o olhar do café commodity para venda em volume. O que é café? Só para explicar, a gente sempre diz, o que é o café commodity quando você fala isso? Então, é volume, né? É um grão, é um grão que você vende em volume. Não se fala em qualidade, em tirar qualidade, é quantidade. Vende de tudo. Vende de tudo. Mas, na verdade, os armazéns vão receber de tudo. Naquela época não tinha muito estudo para isso. Você vai com os cafés para o armazém, chega no armazém, o armazém descabeça, vai separar, vai provar tudo, que a gente não tinha isso no passado aqui. Provador. Os provadores, aí o que eles fazem, os armazéns que você vende o café, eles vão realmente, eles já têm isso tudo pronto, eles vão provar o café que você vendeu, vai descabeçar com máquinas e tudo isso. Só que meu pai depois também, quando ele vem, ele compra uma máquina que chama catadora eletrônica. Que essa máquina, você joga um saco de café, ele seleciona eletronicamente todos os grãos por peneira, 16, 17, 15, porque café tem isso, tá? Isso é bom para o pessoal que não sabe, a peneira é o tamanho do grão. Isso. Então tem os tamanhos, cada falando da peneira 16, 17, então cada grão tem um tamanho. Aqui deve estar tudo mais ou menos no mesmo peneira padrão. 17 aqui.
Mas dependendo da colheita, tem os tamanhos, aí tem grãos maiores, tem grãos menorzinhos. E os grãos maiores são os mais valorizados? Só para que o pessoal são mais valorizados? Porque ele dá uma mais saca, robusto, né? São os volumes que dão, né, em cima do ângulo. Claro que uma saca com 17, você vai precisar menos café do que uma saca com volume 15, com peneira 15. Você vai precisar de mais café na saca, né? Fora que os grãos íntegros, ele vai manter a qualidade. No que você pila o café, que você descasca o café, a própria máquina quebra muito o café também, né? No que ela tira a casca, ela... É o pilão. Mas hoje é pilar, né? Pilar. É uma máquina grande que pila, descasca o café e separa por tamanhos de grão, tá? Na nossa, ela separa em 2. Depois a gente tem que passar nessas peneiras para fazer. Por exemplo, o café Montal, ele é peneira 17. O café Goiabal Montal Pó, ele já é peneira 15. E 14 abaixo a gente vende, a gente não fica com mais nada na fazenda. Então, toda a parte que não tem... As pessoas falam assim, por que você não faz café tradicional? Eu falei, não é a minha área café tradicional. Minha dedicação aqui é esse tipo de café. O resto eu vou vender como commodity. Eu vou vender como commodity. Vinícius, de uma coisa, não sei se você poderia... na nossa... Pelo menos a gente estudou dessa forma, e na nossa lembrança escolar, se dizia o seguinte... O Brasil vende o café bom e fica com o pior café do mundo. E aí, queria que você falasse isso e você já entrasse também nessa parte, que a gente sai, a gente viaja, aí fala que o café colombiano é o melhor café do mundo, aí chega lá aquele café aguado, aquele balde, ou aquele negócio e tal, das culturas que se tem, das pessoas. Fala um pouquinho disso, e depois os dois, naturalmente, mas era assim, não é mais. O Brasil não vendia o melhor e ficava com o pior, e a gente aprendeu a beber o pior café. Vamos lá. Antigamente era muito assim, não é nem porque o brasileiro não bebe o melhor café. É porque quem tem dinheiro compra os melhores cafés. Então, quem tem dinheiro, que é os outros países, ia lá, oferecia o valor e comprava. Mas culturalmente, o brasileiro tem esse paladar, ou essa questão de que o café tem que ser forte, mas ao mesmo tempo tem que ser doce. Então, taca açúcar no café. Entendeu? Então, assim, isso é cultural do Brasil. Então, assim, é uma coisa de educação, que é uma coisa que hoje em dia tem mudado muito. Muito, nossa. Entendeu? Essa questão da educação, igual a Leonor está falando, ela não trabalha com café tradicional. Ela prefere pegar uma linha, que é uma linha já do gourmet para cima, né? É isso. E a gente tem feito um trabalho, né? Hoje em dia a internet está aí, dá para você estudar, pesquisar. Tem mudado bastante, mas ainda assim continua naquela questão de quem tem dinheiro vai comprar o melhor café. Então, os outros países compram os nossos melhores cafés, mas ainda assim tem muito café bom aqui no Brasil. Mas você está vendendo café para dentro, para o Brasil. Você está ensinando o povo a beber um bom café, né? Tanto que dentro do meu turismo rural lá, eu tenho uma sessão à tarde que eu mostro processos. Café é processo o tempo todo. Desde a colheita, segundo o Emerson, que eu estava falando do Emerson Freitas, que é um grande entendedor de café, ele falou assim, café para chegar na mesa passa na mão de pelo menos 400 pessoas. É um produto que ele precisa ser remexido no café, no terreiro, 10 vezes por dia, de hora em hora, alguém tem que passar em cima do café. Ainda tem terreiro mesmo, com sol? Eles têm que passar pelo menos uns 5 dias ali para ele perder a água principal, para depois ele ir para os secadores. Ou você usa uma centrífuga. A gente ainda não tem essa centrífuga, não. A gente deixa 3, 4 dias, ali, ou 5 no terreiro, ele perde a água e ele vai para as máquinas, para secar na máquina. Porque na máquina eu consigo manter a temperatura ideal para que ele permaneça com café excelente, porque café eu não posso secar com a temperatura muito alta. E às vezes no terreiro fica muito exposto a temperaturas altas, né? Principalmente hoje em dia, com essa parte climática que está super, né, tá descontrolando o mundo do café. É melhor ter controle, porque quando você está no tempo, você não tem controle do tempo. Do sol. Quando você está numa máquina, você tem um controle, você tem um padrão. Mas por conta disso, a gente não coloca café em terreiro em época das águas, né? Não pode pegar chuva. Então ele tem... Pois ele não pode pegar chuva. Se ele pegar chuva, ele já vai ter uma plaquinha lá, café com chuva. Pegou chuva e já é um café
Vai ser tal do Riado, provavelmente ele vai dar Riado, porque no Rio tem uma fama o que é esse termo que você falou? Pois é, o Rio tem uma fama muito grande de café Riado. Aí nós fomos fazer um estudo para descobrir por que café Riado. Então, os cafés, eles iam fazendo volume, e no Rio é muito úmido, diferente às vezes de São Paulo e... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A gente fez um estudo lá pela Fazenda, por que em Minas e São Paulo se produzia mais cafés especiais e a gente tinha muita dificuldade de ter café especial na nossa região. Nós fomos ver que a nossa umidade, aqui grau de umidade do ar é 75, às vezes 90 no inverno, né? E isso prejudica, o café não pode ficar numa temperatura dessa para secar, ele fermenta errado. Por isso que dentro dos secadores a fermentação é correta, porque você controla a temperatura. E a gente criou as estufas com ventiladores que ele aciona quando a temperatura da estufa dá 30, da umidade, ele expulsa. Isso foi um estudo que a gente fez na fazenda. E Riado... E aí pegaram esse apelido Rio, Riado. Rio. E por isso que a minha bandeira o tempo todo é Rio de Janeiro tem cafés especiais. Porque a fama antiga não era ruim. Hoje em dia, por todo esse trabalho que tem sido feito, né, com várias fazendas e os profissionais que estão ali desde do processo de plantio, né, do pós-colheita e tudo mais, os cafés do Rio de Janeiro têm ganhado vários prêmios. Tem. Nós ganhamos em 2021, depois que a gente começou com toda essa brincadeira aí de fazer o café especial, que a gente falou assim, a gente tem que ganhar um prêmio, né? Um prêmio para fazer o negócio aparecer. Nós ganhamos o primeiro prêmio ABIC Nacional, o Rio de Janeiro ganhou com café arábica. E também café tem duas coisas que as pessoas não sabem, né? Falei arábica agora. Sim. Existe o café arábica e existe o café conilon. O café arábica ele é um café mais doce, um café mais suave, com menos cafeína. O café conilon, ele é um café com mais cafeína, ele é um café... Antigamente só usava-se em blends, né? Hoje tem tantos estudos que estão fazendo cafés especiais do conilon também. E conilon gosta de regiões mais quentes. Espírito Santo produz muito conilon, e mais baixas também. E o arábica não, ele gosta de montanhas, de lugares com altitude, acima de 800 mil de altitude são os melhores cafés. Depende de altitude. Nossa região, então, a gente poderia dizer que é do arábica, lá a sua propriedade? Tudo arábica, tudo arábica. E a origem deles, ambos... tudo Arábia, tudo da Etiópia, tudo da Arábia, né? lá. Arábica de E lá na fazenda também, a gente tem uma história lá de um fogo, que em 2020, depois que eu estava caminhando com tudo, né? Com a fazenda, fazendo todas as mudanças que eu precisava fazer na fazenda, a gente foi surpreendido com fogo em 2020. No pasto? No pasto não, na estrutura do galpão do café com 2.800 sacas. Foi um prejuízo louco que a gente ficou assim, a gente continua, a gente para por aqui. Você chegou a tentar desistir, né? Eu tentei não, gente, foi a conversa minha e do meu marido, 5h30 da manhã, depois de 2 horas da manhã, a gente alguém avisar pra gente que estava pegando fogo. E aquilo ali em chamas, 5 horas da manhã, a fazenda inteira, os funcionários, todo mundo tentando apagar fogo, corpo de bombeiro e tudo. Eu e meu marido, a gente senta numa pedra, a gente fala assim, e aí? A gente para por aqui ou a gente continua? Nós já estamos com 60, meu filho, e aí? Qual o desafio agora, novo, né? Aí meu marido falou assim, Leonora, nós temos quantas famílias dependem da gente? Eu falei, estou brincando com você, mas só que se a gente começar agora, vai ser com mais inovação, com mais tecnologia, vai ser um marco na nossa vida. E realmente esse fogo... foi, né? Esse fogo foi um marco na nossa vida. Nós reconstruímos o armazém em 1 ano. Meu genro entra num edital da BDI, ganha como 4º projeto, o melhor projeto do Brasil, para levar tecnologia para a fazenda, onde nós teríamos que fazer um robô para melhorar... Porque a mão de obra é cara. Hoje, o grande desafio da cafeicultura de montanha é você desenvolver máquinas que tiram o peso do trabalhador e você melhore essa mão de obra que está cada vez mais escassa. Então, ele pensou, vou fazer um robô, meu genro. Em contrapartida, a gente recebeu uns aparelhos que a gente colocou nos secadores que consegue medir a temperatura da massa dentro do secador, a estação meteorológica, câmeras. A gente botou um monte de tecnologia e a gente teve que fazer uma reunião na fazenda em 21 para difundir a tecnologia e as mudanças da fazenda. Esse era um dos propósitos, né? Então, isso foi um desafio grande para a gente. E a gente conseguiu, em 21, reunir 50 pessoas entre cafeicultores, agentes do governo, XP,
exportador para mostrar a nossa virada da fazenda, e isso virou um desafio, que a gente já vinha com turismo rural também, né? E por que eu vim com o turismo rural? Que eu falei o seguinte: quando eu aprontei a fazenda, eu e meu marido, eu falo, meu marido é um grande, meu maior parceiro, né? Ele que toca o negócio, eu sou dos detalhes. Eu sou a mulher dos detalhes, e ele toca a fazenda, né? Ele que está lá todo dia a dia da fazenda. Então, a gente começa com essas mudanças todas, né? E chegou uma hora que eu falei o seguinte: só tem um jeito da gente fazer com que os cafés do Rio de Janeiro sejam conhecidos, através de um turismo rural. Eu trazendo as pessoas para fazer uma experiência na minha fazenda, eu vou valorizar meu café, vou valorizar a cafeicultura e vou valorizar o Rio de Janeiro, tá? Aí montei um grupo de 10 amigas aqui de Friburgo, o Emerson participou desse primeiro encontro comigo, e eu criei um roteiro. No final, todo mundo ficou encantado com esse roteiro, e eu falei assim: agora eu vou para o Rio para dizer que eu tenho turismo rural. Aí eu comecei a ir para eventos no Rio, participar de grandes feiras de rua, e panfletar dizendo que eu tinha turismo rural na fazenda, e fazer parcerias com as guias internacionais. Com isso, eu comecei a receber muito gringo, receber muito estrangeiro. Então foram os primeiros que começaram a chegar na fazenda, por conta dessa minha ida. Gente, olha a receita, olha só, gente. Às vezes, o negócio não acontece e tal, ela foi lá e tal, olha, e vou dizer para vocês o seguinte: eu conheço a Leonor já há algum tempo, ela já com uma atividade bem sucedida, um negócio dela bem sucedido na área de confecção. Falei para vocês, tem uma marca muito tradicional no país, participa aí de feiras nacionais, internacionais, e com qualidade, e ela não abre mão, mas ela abre uma nova frente, né? Na verdade, as minhas filhas se formaram, né? Uma estilista, outra parte de administração de empresas, né? Meu genro também veio trabalhar comigo, então eu consegui que eles... literalmente no dia a dia da Montal, eles toquem a Montal. Então eu estou nos detalhes da Montal, na parte comercial da Montal, e com muito olhar para a fazenda. Ela é a cara da Montal. Ela é a cara. Ai, meu Deus do céu. Mas é porque eu criei a marca, né? Você sabe. E depois vamos falar um pouquinho da marca também. Mas eu queria falar com você, nós falamos o seguinte: para quem já bebe café, quer conhecer um pouco mais, café é por classificação. A gente tem algumas classificações. Classificação técnica é classificação para gourmet, especial, ou que seja. Fala um pouquinho aí da onde os estudos seus, aonde levam. Certo. Vamos lá. Vamos começar de baixo para cima, né? O primeiro degrau seria o café extra forte, que é o café que, como a gente comentou, é o que tem tudo. E por que ele é extra forte? Porque ele sofreu a torra dele. Você vê que aqui, eu não sei se dá para ver direitinho, isso aqui é uma torra média, né? Café é marrom, né? A gente tem que chegar à conclusão que café não é preto, café é marrom. Tá na sua mão, a câmera está conseguindo colocar lá. Pode mostrar que ele está aqui, o que você quiser. Então, quando ele sofre temperaturas muito elevadas, que é o caso do extra forte, que ele, na verdade, ele carboniza o café para mascarar qualquer tipo de impureza que tem. Porque vai de tudo, vai pedaço de folha, pedaço de caule, grãos não tão bem selecionados, grãos brocados. No café ou na torra? No tradicional. No café. No café. São cafés que vai com tudo, misturado. Na verdade, depois que você seleciona as paneiras 16, 17, 16, 15, 14 abaixo, está tudo misturado. Esse 14 abaixo, as peneiras baixas, todos os cafés com defeito ficaram ali, os quebrados, tudo ficou ali. Isso vai para uma torra. E você, numa torra, onde os cafés têm tamanhos diferentes, o que acontece? Um queima mais, outro menos, não te dá igualdade na torra. Por exemplo, esse aqui é um café torrado com peneira 16. A torra, ela fica igual. E café é marrom, café não é preto. A partir do momento que você queima o café, né, com uma torra excessiva, você perde todos os óleos essenciais do café. O sensorial, tudo que você deveria sentir no café, você não sente nada. Você sente um amargo forte, né? Extra forte, então, significa o café de entrada, que é aquele café que é aquele café que vai com tudo. Tudo. E é bom pra saúde? Fala pra mim. Não, eu já aprendi, gente. E a gente vai falar bem que isso é questão de saúde. Porque café é o vilão atualmente, né, na economia, né, tal, na cesta. Quando eu chegar lá no especial, eu vou entrar nessa parte, o porquê dessa questão de saúde, que é muito importante.
Aí vem o tradicional, que é praticamente a mesma coisa. Só que ele é vamos dizer que ele é um pouco menos torrado. Mas mesmo assim ainda é torrado. Ele é bem carbonizado ainda. Aí, depois desses, vem o superior. É um café já mais bacana, né? Para quem está começando a querer mudar, pelo menos, de café... categoria, né? De categoria de café, é o primeiro passo. Seria um café superior que existe nos mercados E hoje você em dia. percebe... No paladar, o paladar você já consegue sentir já um bocado. Mas você consegue sentir mais quando você muda para o gourmet. Não, peraí, aí não, você já está... Estamos nessa escala aí. Comercialmente, como é que esse terceiro vem? Ele vem vem no pacote como? Superior, café superior. Superior. O tradicional e o extra forte, para mim, entra na mesma categoria. Eu hoje em dia não consigo tomar. Não, tá? Você não consegue identificar a diferença entre os dois? Tá dentro assim, eu não consigo nem tomar, essa é a verdade. O superior, para quem está começando, seria a porta de entrada. Né? E vai estar escrito aqui superior? Vai estar escrito então, superior. Vai estar escrito, quer dizer, isso aqui é especial. Não, aqui é especial. É especial. Eu sei, mas na embalagem vai estar café embalagem superior. E depois do superior, aí já começa a falar um pouco melhor de café, entrar no mundo perto do especial, que é o café gourmet, que aí já é um café mais selecionado, já é um café que tem um cuidado, né, que passou, que está comentando aqui, desde todos os processos, que são vários os processos para você chegar na prateleira da pessoa. Então o café gourmet, ele já é um café de ótima qualidade. E depois do gourmet, a gente vai falar do café especial, no próprio nome já diz tudo, né? É um café especial. Aí voltando a falar da questão da saúde. Às vezes tem gente que reclama de gastrite. Não posso tomar café porque eu tenho gastrite. Eu boto aqui, pode me cobrar. Começa a tomar café especial, você não vai ter mais gastrite. Porque os cafés extra fortes vai te prejudicar. Não é bom. E voltando a falar só para o negócio da pontuação. Café é igual que fosse uma prova. Presta atenção, de 1 a 10. Quando você chega de 75 a 79, a 80, 79,9. 79 é borderline. Você tem um café gourmet. De 80 a 100 você tem um especial. O que fica abaixo de 70 a 75 é o superior e depois para baixo é o que sobrou. Então, igual a nota de uma prova, é a mesma coisa. Eles passam por 10 itens que eles serão, na hora do barista fazer as provas, eles têm 10 itens que ele tem que preencher ali, os quesitos, entendeu? Se não preencher aqueles quesitos, ele é descartado para uma dessas categorias. Eu queria passar aqui para vocês, naturalmente, dominam esses números, mas para quem está nos vendo e ouvindo, é o seguinte, o cenário de dados do café no Brasil e no mundo. O Brasil é líder mundial na produção, com cerca de 37% da produção global. Tá? E segundo o maior consumidor, atrás apenas dos Estados Unidos. Tá? Se tiver alguma informação, porque isso aqui vai falando que não estiver correta, vocês corrijam aqui, porque isso é a pesquisa. É isso mesmo. Tá? Às vezes fontes, né? Mais de 300 mil propriedades produtoras no Brasil, 72% de base familiar. De base familiar. De base familiar. Isso. Eu queria trazer um elemento aqui, quando a Leonora fala aqui da tradição e tal, e da família dela que veio, que são de origem, nós comemoramos 200 anos de imigração alemã. O responsável por essa formação aí, por esse incremento, foi o Barão de Nova Friburgo. O Barão de Nova Friburgo teve as principais fazendas aqui, mais de 16 fazendas de café aqui na região. Tanto é que houve um trecho da Estrada de Ferro em que ele patrocinou de Cachoeira de Magacu a Cantagalo para que pudesse escoar a produção cafeira dele. E aqui eu tenho aí o orgulho e satisfação de presidir o Nova Friburgo Country Club. E ele ali recebeu o imperador, a imperatriz, a princesa também, por ocasião também aí da inauguração desse tronco
aqui é vista a importância que se dava, e foi um dos homens mais, a gente podia dizer que é um dos homens mais ricos do Brasil com a questão do café. Você tem noção, essa casa lá no Country Club era a casa de festas dele, a casa dele aqui era o solar na Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo, onde a casa aqui da serra dele, e ele foi quem construiu, e a sede da sua propriedade, onde ele morava, na sua residência, era onde é o atual Museu da República, o Palácio do Catete. Então, quer dizer, a expressão do café, tá? Isso internacional. O café move gerações, o café é globalizado, o café é algo assim que ninguém fica sem ele, né? E aqui a exportação para mais de 100 países, sendo a Alemanha, Estados Unidos e Itália os maiores mercados, crescimento expressivo dos cafés especiais, aumentaram 400% na última década, segundo a BIC, 9 em cada 10 brasileiros consomem café diariamente. O preço médio da saca, segundo a OEC, passou de $100 em 2020 para mais de $170 em 2024. Trouxe alguns elementos para que a gente pudesse ver da importância que se dá ao café. O café está na moda, né? Cada vez mais, né? E aí, aí é com vocês. Aqui a gente tem algo que eu queria trazer para a reflexão de vocês. Nós falamos aqui do tipo de café, qualidade, essa coisa do sensorial. Né? A gente voltasse um pouquinho, essa coisa do sensorial, porque a gente fala em café gourmet, independente de ser especial, a pessoa fala, gourmet, uma coisa gourmet. Então você falou, Vinícius, também hoje se abre uma cafeteria, só café. Né? Então você abre com a origem do café. A pessoa sai de casa ou sai do serviço para tomar um café, almoça e vou ali tomar um café. Nos grandes centros tem isso. Né? Uhum. Mas tem essa coisa já, assim como o vinho, nós falávamos antes, hoje já tem isso. A pessoa vê notas de... Então, aí a pessoa, isso é sofisticação, isso é algo... O que é isso? Né? Então, o café, ele é mais complexo do que um vinho, né? Assim, a gente tem uma rota sensorial do café. Vai brincar com o pessoal que está vendo aí, o pessoal do vinho, vai não é assim, quero lá um programa do vinho para falar com o Vinícius. Não, gente, eu gosto de vinho também. Mas fala isso, explica então. Não só fala, mas explica. Os termos, né? Porque são notas muito variadas. O café dá para você brincar com ele. O que são notas? Fala notas. Notas é quando você sente tanto no paladar, né, o aroma, o sensorial. Às vezes o sensorial não tá, você só sente o aroma ou não tá no paladar, então isso também dá uma quebrada. Então por isso que ele é bem complexo, não é o que você vai sentir, é o que você vai ingerir. Cara, é muito doido, é um mundo muito doido. E assim, o vinho, eu adoro vinho, tenho um amigo sommelier e estou estudando também, porque é a minha área, como eu falei, né, mixologista, eu gosto de estar... Eu falo de cerveja, eu falo de vinho, falo de café, eu gosto, é realmente a minha área e eu estou sempre estudando um pouco mais. Mas eu vi, e eu tenho estudado bastante o café, que ele é muito complexo, muito complexo. Desde dos estudos, né, como a gente faz, as torras. Por exemplo, você ter um sensorial de especiarias, que é uma coisa muito sensível. Você já tem que ter uma torra média clara. A torra influencia muito, né, Vinícius? Tudo. Então, como eu tinha te falado, o mesmo grão, ele dependendo da torra, ele vai mudar completamente o aroma. Entendeu? Enquanto uma uva, aquela uva é aquela uva. Vai ter aquelas mesmas características, dependendo do terroir, da região e tudo mais. O café não, o mesmo café, ele pode ter notas sensoriais totalmente diferentes. Você falou em algo que eu queria falar para poder esclarecer, porque eu sou assim. Tal. Eu falo o seguinte, eu gosto do café fresco e bebo café pelo aroma. Aí você duas vezes você falou em aroma. Qual é? Isso eu penso que fosse coisa minha. Às vezes a pessoa fala, mas só tomo café fresco porque tem o aroma na hora de se fazer o café. Por que você fala, o aroma tem o peso na decisão, ou para cada um? Eu sou mais do aroma, sou mais do paladar? Como é que explica um pouquinho isso para quem está bebendo café e quem quer entrar no mundo do café? Então isso aí já é uma pessoa que já está, né, já conhece o mundo do café especial, e como uma pessoa que gosta de vinho e gosta de apreciar, né? Então assim, quem vai sentir mesmo,
de ir ter essa experiência dessas novas cafeterias, de estar com cafés de vários tipos de café numa prateleira. O barista vai chegar, pô, hoje a gente chegou aqui com esse lote sensorial assim, assado, tem notas de frutas vermelhas, banana passa. Já experimentou? A pessoa, não experimentei. Aí a pessoa quer ter essa curiosidade, vai, passa um cafezinho ali na hora para ele, né? Escolhe o método de preparo, tem alguns métodos de preparo também, que também muda também o sensorial, dependendo do método de preparo. Explica pra gente o que é método de preparo, porque eu já ouvi, eu vim para cá hoje, vou fazer um programa lá de café. Aí falou assim, mas tem aquele negócio que estava voltando à moda o café coado e tal, alguma coisa nesse sentido. Agora tem lugares que as pessoas só fazem e tal. E depois explica pra gente como é que tá isso. Negócio de moda, mas o que é? O que é esse método de preparo, vamos lá, vamos resumir aqui. Dá para fazer em casa? Certamente. Orienta o time aí, ó. Tá falando lá, orienta o pessoal, olha lá, já começou as dicas aí. Então, o café coado, né? Pode ser feito. Coado em quê? Pode ser feito primeira coisa, é no papel. Coador de papel, filtro, V60. O que é V60? É o melita, né? Aquele recipientezinho que você bota aqui para você botar o papel e fazer o quadro. E cada uma delas tem dentro dela tem um formato diferente. Tem uns que é para extrair mais lentamente, tem uns que é para extrair mais rapidamente. Isso também faz diferença. Por isso que eu estou te falando que é muito complexo. Todo o preparo, de novo, desde lá da colheita até botar na xícara, a forma que você vai colocar na xícara vai interferir no sabor, no aroma, no sensorial do café. Eu vi lá em São Paulo, num café japonês que eu fui, o preparo lá. Então, tudo medido, né? Na hora, botava lá o peso, o cronômetro direitinho, e depois aquele negócio que descia em tantos segundos. Aí fazia aquele café. Então, tomar que foi uma experiência, não era, o preço não era um preço um pouquinho salgado, mas era a experiência de você ver e tal, aquilo descendo quantos segundos e tinha que pesar. Eu fiquei espantado. Isso é para ter um padrão mesmo. Olha só. E é uma receita. Entendeu? É a receita, fala a receita para elas. A receita, você tem que seguir a receita. Existem pessoas que fazem receitas diferentes, mas dá para fazer, tem um padrão de para... cada 10 gramas de pó, 100 ml de água. 20 gramas, 200 ml. Então, 10% de pó em relação à água. Anota aí. Isso é importante. 10%. Qualquer um deles? Qualquer café. Aí você fala assim, o café está fraco. Então, você aumenta a proporção de pó. Não vai botar o pó mais queimado, mais forte, para fazer um café mais forte. Porque a receita básica é 10 gramas para 100 ml. Olha só. Então, se você comprou... Isso de um café gourmet especial, que vai ficar legal. No outro vai acontecer que vai fazer vai da mesma forma, mas os sabores são diferentes. Exatamente. Para todo mundo. Vamos popular, Vinícius. Aí a gente falou do coado, né? Aí tem a prensa francesa. Prensa francesa, vamos lá. Explica. Pena que eu não trouxe. Não tem, né? É um recipientezinho assim, que você vai botar o café e a água quente, e ele tem uma prensa, tem um filtrozinho próprio dele, você vai apertar e vai deixar ele infusionando. Antes de apertar, você tem que deixar 4 minutos, né? 4 minutos para depois... Aí você aperta. E nisso você vai e serve. Aí o café desce, o pó desce, decanta, né? E então a prensa francesa tem que ter 4 minutos, porque às vezes eu vejo em locais vendendo prensa francesa, mas acho que eles vêm mais rápido. Vou esperar aqui. É um excelente método para você sair de casa querendo tomar um bom café, que às vezes a gente tem dificuldade para tomar um café. Outro dia eu fui para o navio, eu levei uma prensa francesa. Chega no navio, eu tenho meu pó, que tem que ser também, presta atenção, o pó para fazer a prensa francesa, ele tem que ser igual ao açúcar cristal, presta atenção, a moagem tem que ser mais grossa. Uma moagem de um pó comum, ele é igual ao açúcar fino, o açúcar coado, né? Fino, coado. Sim. E para a prensa francesa, ele tem que ser o mais grosso. Entendeu? Isso é importante saber. Então você pode passear, levar seu café e fazer na hora, de você pedir café, você pede água, bota seu café e faz seu café na mesa. Vocês já levaram o sarrafo aqui, o grau de dificuldade aumentou. Marconi, preste atenção, Marconi, a nossa técnica está aqui com a gente. Mas como é que eu vou pedir
como é que eu vou comprar esse para prensa francesa, só para fazer uma testagem? Você vai comprar, na cafeteria que você for, Sim. você vai comprar o grão. Supermercado não deve Você vai ter. no grão e pede com a máquina para esmoer ele para você na hora. Tem que ser moer na hora? Tem que ser o grão, aí você pede pra moer. Moer pra prensa eu francesa. quero pra prensa francesa. Não, eu quero pra expresso, que também já é uma outra Mas mais. isso não tem no supermercado? No supermercado não, mas essas lojas naturais já tem Já tem? Gente, alguns compra um lugares com grão. pequenininho em casa, todo mundo pode ter um moedor pequeno em casa, Voltando gente. com aquele Existe um moedor da casa da manualzinho. vovó? Não, elétrico. Elétrico? Ah, tem uns Existe pequenininhos. Olha existe só, o gente. manual e existe o elétrico. Né? Olha só. E aí compra o grão. Compra o grão. Compra o grão e você faz... Que é a melhor coisa, você tá com um café mais fresco, você vai moer o café na hora, no que você moe, você já vai sentir aquele aroma, né? Tem a numeração ali? Qual vai ser? A máquina mesmo, ela diz. Ela tem. Você regula ela pro que você quer. Agora, o segredo, atenção, vocês que estão ouvindo, que eu ouvi falar o seguinte: café bom não pode ter água fervida. É Não, mito ou verdade? O que é? Verdade? Você tem que ferver sim, mas depois deixa ela dar 90 graus ali, não sem, borbulhando. Porque aí você vai queimar tudo que você tem de Ficava com isso, aquele lá, o café da vovó e tal, né? Aquele negócio, o coador de pano, aí fervendo Ninguém a água. É contra o coador de pano, desde que seja bem esterilizado, fervido, para tirar as bactérias. Não é errado fazer em coador de pano. Agora, café você não pode botar o pó e pegar a água de uma vez só e jogar. Você tem que fazer por etapa. Botou sua medida certa, põe, espera um pouquinho, umedece o pó, deixa o pó, a água entranhar um pouquinho, para você ir buscando os óleos essenciais. Depois você põe mais um pouco. Você faz em 3 etapas. A gente chama de ataque. Mas ele não vai esfriar não o café? Não. Até porque o café, se você tomar ele muito quente, você vai queimar sua língua, você não vai sentir nenhum gosto, nenhum aroma, nem nada, né? Não ferva a água, mas aguarde. Esse é o detalhe. Assim, eu já acho isso um pouco de mito, porque o café ele passa por temperaturas enormes e ele não, eu acho que ele não queima, não dá... Mas os óleos essenciais mudam assim. Depois você estuda isso que você vai ver. Vai lá na fazenda, vamos fazer um desafio, né? Ó, Thiago, você que me falou isso aí. O que acontece? Vamos lá, para passar um cafezinho bom, então. Primeiro você vai passar um café ou uma água no coador ou no coador de papel. O de papel, por que tem que passar? Escaldar. Escaldar ele. O próprio papel tem química, né? Tem micropartimentos de química. Então você já vai dar uma limpada ali. Aquela água que tá ali, você já esquentou. Joga fora aquela botou o pó. Você vai fazer um primeiro ataque, você vai hidratar ali primeiro, não vai encher até em cima, você vai hidratar todo o pó, vai esperar 1 minutinho, vai fazer um segundo ataque, aí você já pode botar um pouco mais de água, esperar baixar um pouquinho, e aí você vai com o terceiro ataque. Isso tudo é para você tirar a acidez, o amargor e o dulçor do café. Esses 3 ataques. Mas Leonor, voltando. Isso é uma coisa bem técnica, tá? Com a medida. Volta a medida ali pro pessoal. 10 gramas para 100 ml. Tô achando tão pouco. Isso é um parâmetro. Se você quer botar 500, fazer meio litro, você bota 50 gramas. Sim, mas eu tô achando pouco, né? Para um café bom. Mas você vê que o rendimento é bom, porque as pessoas jogam muito café fora. Essa é verdade, as pessoas não têm a medida certa, desperdiça café na hora que o preço está alto, né? Então não vamos desperdiçar. Faz o café, toma na hora e não faz essa coisa de encher garrafa térmica para servir e ficar bebendo café de O pessoal fala 40 minutos depois o café não... Isso não funciona, ele vai perdendo depois. O café na térmica já não é nem muito recomendado, porque a própria térmica, ela também libera muita toxina ali do café. Sim. Então, assim, a questão da receita, essa receita tipo de 1 para 100. De 10 gramas. Para 100 ml. É para tipo uma xícara de café cheia aqui, que você vai tomar. Aí dependendo de quantas pessoas. E o legal da receita é essa, que você não fica assim, hoje eu acertei no café, hoje eu errei, hoje ficou fraco, hoje ficou forte. Vou fazer, hein? E vou falar com você. E aí vai muito do que ela falou, do gosto. Ah, não, eu gosto de um pouquinho mais forte. Mas isso também quer dizer do tipo de café. A gente chega na casa das pessoas e fala que café gostoso, né? E tal, e às vezes que a gente... convido para você fazer o tour do café comigo. Já ouvi muito. Porque esse tour você vai aprender, tudo isso e vai aprender. Vamos falar disso. Olha só, gente, nós estamos batendo
batendo um super papo, e eu acho que está sendo tão agradável, mas só que o programa voou. Tá? Então, Já está acabando. Está acabando, temos 6 minutos. Eu queria que você, Vinícius, e você, Leonor, comece a falar aquilo que nós não falamos e que a gente não pode sair daqui hoje sem falar. Tem 3 minutos, vamos dividindo aí aos poucos, para que vocês possam indo falar com relação aqui. Então, Leonor, fala um pouquinho então da fazenda, você tem lá... Então, eu tenho... Você tem até uma pousada lá, já que eu já vi, já entrei lá, já vi lá de drone, já. Isso, tem tem a pousada, que é uma outra fazenda de café que nós compramos em 2022, e temos a fazenda que a gente realmente tem essa experiência. E às vezes as pessoas falam assim, eu posso ir lá só 2 horas? Eu falei, gente, 2 horas da minha fazenda você não faz nada. Tem que ser o dia inteiro, tomando café da manhã, eu vou contar a história da fazenda, eu vou colocar as pessoas em cima de uma caminhonete, a gente vai andar a 800, 1.000 metros de altitude, vou falar de toda a produção de café. Você mesmo? Eu mesmo, eu e meu marido. Pô. Eu faço questão, eu tenho até pessoas que fazem para mim, mas eu gosto Marconi, de fazer vamos botar isso. depois o contato aí da Leonora, né, e dos dois, do Vinícius também. Tá? Desce 1h30, almoça. Belo almoço. Aquele almoço colonial de fazenda. Depois Muito do bom. almoço, a gente vai para um outro setor que eu vou falar disso que nós estamos falando aqui agora. De métodos de preparo. Quando dá, a gente termina com uma torra. Às vezes não dá. Às vezes as pessoas também não... Já está tão cansado, porque o pessoal cansa, tá? É batido. Então, isso tem sido... E a gente tem com isso... Eu tenho recebido... Se eu te falar uma coisa, que eu recebi só esse ano. A TV chinesa, a Al Jazeera, uma TV russa e um jornal, foi a primeira página de um jornal sueco. Então, a Fazenda está toda semana, esse mês agora, de fevereiro, de março, né? Direto com essas reportagens. Uma das coisas também que está levando essa reportagem, que eles podiam chegar no Rio e dizer assim, aonde tem café, São Paulo e Minas, eles podiam ir para lá. Não, eles estão vindo para a região serrana. Por quê? Porque eu já fiz um trabalho bom lá no Rio, ele já sabe que é onde tem café no Rio de Janeiro, né? E com virou isso... referência, né? Virou referência aqui no Rio de Janeiro. E uma coisa que também a curiosidade desse povo, além né, só o turno da questão do café, eles querem saber o porquê que o preço está alto, né? Por que esse preço exorbitante de café? Porque nós temos o problema, a ação climática no mundo que alterou, né, esses calores, essas ondas quentes, prejudica demais café. Café não pode com isso. Muita chuva ou pouca chuva, ou a geada, ou é a chuva de granizo. Então foi clima, não foi questão de dólar, de exportação e tal? Uma das coisas foi o clima. Segundo, o consumo mundial está subindo. A China começou a comprar muito café. A China cresce 15% ao ano o consumo de café. E no mundo cresce 3,3% ao ano o consumo de café. Então, o Brasil, a demanda por café está crescente e a produção está impactada com a parte toda climática, tá? E dizem que se a China começar a tomar café, vai se precisar de um novo Brasil para plantar café. Os chineses não tinham costume de tomar café, não, vamos dizer assim. E aí agora eles estão vindo com força nesse meio. O que você não falou, que você não pode sair daqui hoje sem falar, Vinícius? Bom, vamos lá. Complementando o que a Leonora falou, eu tive o prazer de fazer a visitação, fiz até um vídeo, né, que a gente usa bastante, para quem quiser ver depois, eu vou botar o Instagram aí. Um vídeo que mostra como que é a visitação lá, e eu tive o prazer de ser um dos primeiros a conhecer a pousada, né, que você tinha acabado de comprar. Ela, vou mostrar aqui a pousada, a gente tava tudo ainda sendo feito lá, bem legal, eu aconselho. E assim, de novo, o que eu não falei eu, além de trabalhar, eu dou consultoria também para bares e restaurantes. Então também... Onde o pessoal te encontra? Fala aí que o Marconi depois vai colocar também na tela. É mais fácil o Instagram, né? O Instagram é o Vini Drinks, V-I-N-Y Drinks. Porque o V-I-N-Y, porque tem um outro Vini aí em São Paulo. Ou o meu contato mesmo, pessoal. Mas tem lá no Instagram, tem um linkzinho que manda pro meu número profissional, que é o 22992017679. Eu queria, antes da Leonora encerrar, então, falar o café pelo mundo, costumes e curiosidades. Itália, expresso como identidade nacional. Turquia, café feito na areia quente, servido com borra. Japão, cultura do coado com precisão científica. Foi até o que eu falei aqui antes de Etiópia. Cerimônia ancestral de várias etapas. Leonora, olha só, eu queria agradecer a vocês dois.
Mas dizer para você que é uma satisfação a gente saber que a TV Zoom agora vai estar fazendo parte desse portfólio seu. Aí, eu que agradeço. Nós estamos aqui em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, e acho que é um prazer receber vocês aqui para falar disso aqui, que é algo que a gente tem que valorizar, ter orgulho, tem que ter o senso de pertencimento, mesmo que você eu não gosto, não existe. A gente vive numa sociedade que não tem esse negócio de não gostar, a gente aprende a gostar, né? Verdade. E então a gente dizer que está tão próximo da gente. Olha só, as pessoas estão saindo de outros países, estão saindo de outros continentes para que venham aqui a Friburgo conhecer o que a Friburgo é Bom Jardim, conhecer o que nós estamos aqui produzindo, criando e tal. Então, eu acho que vale a pena você entrar nesse mundo, conhecer a partir de hoje um pouquinho mais e dizer o seguinte... Vai tomar gosto, hein? Exatamente, para tomar gosto e para dizer o seguinte, o que fez com que essas pessoas saíram. E aí, Leonor? Posso complementar também outra com coisa? certeza. Rapidamente, voltando a falar aquela questão da saúde, né? Um café especial a gente costuma não tomar com açúcar. Sim. Porque ele é naturalmente doce. Não Sim. que ele seja doce, que você café vai é uma sentir fruta. doce. É uma fruta. E o açúcar também é um vilão hoje em dia, né? Então, assim, você já tirando o açúcar da sua vida ali, do café, você já está melhorando a sua saúde. Você está falando para mim, acho que minha filha falou com você. Eu estive agora na casa dela no sul, eu estava bebendo café. Falei, pai, você está colocando adoçante? Quantas gotas você coloca? 3? Bota 2, depois bota 1 e sai do adoçante. E tal. Então, acho que você está muito perto de sair. Eleonora, te agradecer muito, dizer que é uma satisfação convidar aqueles que estão nos vendo e ouvindo de todo o Brasil, tá? E fora do Brasil também, porque hoje nós estamos falando para Teresópolis, Petrópolis, para uma rede de emissoras, um pool de emissoras em São Paulo, a Sul TV, uma startup com 100 pequenas e microemissoras, para o Brasil todo e para o mundo nas redes sociais. Então tem gente do mundo todo vendo a gente aqui e conhecendo um pouquinho mais. Acho que foi um aperitivo de tudo que a gente possa ter. Mas e aí? E assim, eu tenho certeza que o programa que hoje nós temos na Fazenda é assim, muito específico nosso, tá? Eu vi essa semana o São Paulo, o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo está querendo incentivar o turismo rural pelas fazendas de cafés, foi notícia ontem, hoje, tá? Então a gente vê que essa é a nova onda dos cafés, visitar as fazendas, tá? Eu gostaria de terminar falando uma coisa que eu achei tão bonito isso aqui em relação ao café, ó. O café nos ensina que, independente das adversidades e dos desafios, a busca pelo sabor e pelo estímulo é a conexão humana. É uma constante na história da humanidade, né? Então o café está sempre presente, o café é algo global, que está nas nossas mesas todos os dias, faz parte da nossa vida, aproxima pessoas. Eu contei a história também que numa feira, essa marca surgiu numa feira, porque foi na feira oferecendo café e dando de presente o meu café Montal, que na época não era Montal, era um café da fazenda. Eu voltei de lá, criei a minha marca do Café Montal. Então, e isso é uma coisa cultural, né? Aquela coisa vai um cafezinho agora, depois que você almoça, ou quando você chega em qualquer lugar, você é recebido. Quer um cafezinho? Vamos passar um cafezinho? Em qualquer casa, quando você recebe alguém... seja do pobre, seja do rico, é qualquer um, né? Vou coar, né? Vou passar um cafezinho agora. Diz uma coisa, isso tem no mercado? O seu produto tem no mercado? Quer dizer, mercado aonde as pessoas... Aqui no Superpão tem, algumas cafeterias também, aqui em Friburgo tem. Eu não vou conseguir dizer todas. Mas está fora está só aqui na região de Nova Friburgo? Não, na região toda, no Rio também. No Rio também tem? Na rua... Com que marca ele vai encontrar? Ele vai procurar? Montal, é sempre Montal. E eu não falei da minha agrofloresta, né? Porque esse café aqui vem de uma agrofloresta que nós fizemos, que é o café gueixo mais famoso do mundo, que nós plantamos na fazenda. Essa foi a primeira colheita e nós embalamos nessa, fazendo uma homenagem ao Rio de Janeiro e às ondas de Copacabana. Tá? E a arara, que é um pássaro... E aonde o pessoal encontra, quer saber mais, que com certeza vão querer saber mais. No Instagram, com certeza. Isso aqui é os cafés premiados que vêm nessa garrafa para as pessoas darem de presente. Vende também no Instagram? No Instagram, pode pedir no Instagram. E qual é o Instagram? É Café Montal. Café Montal, gente. Café Montal. Isso. E Vini Drinks. Café Montal e Vini Drinks. E lá no Rio a gente consegue também na rua... lá em Ipanema, aquela rua principal, como é que é o nome? Esqueci. De Copacabana? Não. Esqueci o nome da rua. 244, a rua principal ali de Ipanema.
E Tá, Visconde Pirajá. Visconde Pirajá. Visconde Pirajá Visconde 244, você encontra tudo isso lá. É uma loja de cafés? Isso. Tá bom, aqui. Queria agradecer a você. Estouramos hoje, Marconi depois vai brigar comigo, Salvador, e as meninas, a Anne e a Ana Carolina, as produtoras, mas agradecer muito a vocês que estiveram com a gente. Tenho certeza, e sempre eu falo isso, que ao entrar no início do programa, vocês entraram de uma forma e vocês vão sair da outra, mas vão sair de outra. E qual outra? Muito melhores, porque vocês hoje tiveram condição de se apropriar num tema fantástico. Dia Mundial do Café foi dia 14 de abril e vocês conheceram um pouco. E essa é a proposta, um pouco mais, essa é a proposta do nosso programa. Essa diversidade, essa pluralidade de temas e que faz com que você, ao ver o programa, ao ouvir o nosso programa, que também está no Spotify, você se apropriar aí do assunto e ter o sentido de pertencimento e levar para discussão de bares, de mesa, para sua casa, para o seu trabalho, para os seus amigos, para os seus filhos, para a sua família. E acho que é isso que vale. Então é a democratização do conhecimento. O que eles fizeram aqui, que a gente tem que agradecer muito, eles democratizaram o conhecimento deles e passaram com certeza uma mensagem de que vai um café aí. Um abraço e até a próxima semana. Até lá.